Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Gostaria de falar sobre a questão da CPI, né? Acompanhei alguns dias, vários dias, né? Pazuello, aquele ministro das Comunicações. Eu gosto, antes de fazer minha análise assim, dar uma estudada, ver o material primeiro, né? Estudar bastante, ver bastantes fontes jornalísticas. Bom, eu tinha a impressão que a CPI tinha uma finalidade específica, né? Desgastar o governo Bolsonaro com vistas de 2022, ano que vem, eleição presidencial. E pelo teor dos embates, né, virou uma guerra midiática. Quando você assiste a CPI, ou a pessoa que só assiste o que a mídia, ou a Globo, ou a CNN passa, é uma coisa. Você assistir todo o depoimento, você vê que está uma guerra de versões ali. Então, assim, essa intuição de que seria apenas para desgastar e aumentar a rejeição do Bolsonaro, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho assim, o Bolsonaro ele não está agindo no comportamento dele de forma assim que se espera de um presidente, né? Essa questão da máscara, de ficar sem máscara, falar que quem é machão não usa máscara, eu acho que é desnecessário, né? Eu acho inclusive que o Bolsonaro tinha que ser desligado do trumpismo. Eu acho que a direita brasileira e americana elas têm pontos em comum, mas o trumpismo radical, ainda mais depois que o Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos, eu acho que está tirando pontos do Bolsonaro essa questão. Não estou falando para ele deixar de admirar, tudo bem, se ele admira o Trump, beleza, mas o Trump ele agiu de uma forma totalmente desvairada no fim do mandato, entendeu? Então eu acho assim, o Bolsonaro ele tem que imitar o Trump no que o Trump é bom, na firmeza, na, nas decisões boas, bem decididas que ele toma, né, que ele tomava quando era presidente, não ficar agindo praticamente de uma forma instável, né? E eu acho que essa CPI, ela mostrou que veio realmente para desestabilizar o governo, porque inclusive um traço muito marcante foi um senador lá, que ele chegou e falou assim, ó, você assume, Pazuello, que recebia ordens do presidente? Poxa, eu olhei assim, mas que isso, esse cara é senador? Como assim? Um ministro de Estado do Poder Executivo não receber ordens do presidente? Então, assim, eu acho que a polarização está tão extrema no Brasil que você pensar da forma oposta é crime. Se você é de direita, quem é de esquerda é criminoso. E quem é de esquerda, você apoiar o Bolsonaro é crime. Então, assim, as pessoas estão num nível de loucura, de polarização extrema. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eu acho assim, o brasileiro, ele era totalmente alienado da política, né? Eu falo isso porque eu acompanho política há mais de 20 anos e eram poucas pessoas que debatiam assim freneticamente política, são fanáticos por política. Agora parece que está o extremo oposto. Todo mundo era Big Brother, carnaval, futebol, só coisa que não. Tudo bem, são coisas legais para entretenimento, mas que não acrescentem nada na sua vida. Aí passaram daquela extrema alienação para aquela extrema participação. Então eu acho que o momento que nós estamos vivendo agora, caótico, vem disso. Porque nos países assim, a gente está tendo tipo uma revolução francesa brasileira, vamos dizer assim. Porque a conscientização política, ela não veio. Então, ela veio num processo, né, 2012, 2014 e tal, 2021. Só que, assim, a nossa consciência política virou uma primavera árabe misturada com a Revolução Francesa brasileira. Tá em uma polarização assim que nem as famílias, os amigos conseguem mais discutir política sem um sair odiando o outro. Então eu acho que isso devia de parar. A CPI ela tem uma função muito clara de desgastar, porque os senadores eles falam, porque eu vou falar uma coisa, a CPI ela é uma parte jurídica que devia de ser isenta e uma parte investigativa e política. Tudo bem você acusar politicamente, mas num país normal, igual os Estados Unidos, por exemplo, uma CPI, você tem membros de esquerda e membros de direita ali, seria o Partido Republicano e Democrata. Você ouviria especialistas dos dois lados. Agora a CPI só está querendo acusar e incriminar quem é do governo Bolsonaro. Pô. Isso está ridículo. Teve uma hora que aquele Aziz lá falou, não vamos desmoralizar a CPI. Já está desmoralizado, pelo jeito que eles mesmos estão agindo.
Tipo assim, não tá na cara que tá só pra criminalizar não a direita. Não existe isso daí. O cara dá a entender que o Pazuello, você se encontrava com o presidente? Responde a minha pergunta, você se encontrava? Porra, o cara é ministro do cara, não vai se encontrar com o cara. Isso é crime agora, um ministro se encontrar com o presidente. Tenha dó, né? Isso daí, na minha opinião, me motiva a lutar pelo Bolsonaro mais ainda. Porque escândalos de bilhões de corrupção, bilhões para Cuba, para Venezuela, era bilhões, é tantos bilhões que a gente nem sabe para tantos bilhões de onde foram. Se fosse tão benéfico que o Lula fez, a gente tinha que estar recebendo bilhões de vacina de Cuba de volta. E aí, cadê? Cadê nossos bilhões? Agora o cara vem numa CPI e fala que é crime, o ministro Pazuello. E eu faço a pergunta, quem gostaria de ser ministro da saúde no meio de uma pandemia? É claro isso daí. A insatisfação com a pandemia é mundial. Nenhum país do mundo está fazendo uma CPI durante a pandemia. Já começa aí. E antes do ano eleitoral. Já começa já a coisa, né, esquisita. Aí o que acontece? Só levam pessoas, uma oposição só. Isso não é CPI. Tá na cara. Eles não tem que ter medo de desmoralizarem eles, porque eles mesmos já estão puxando para um lado, já que está visível. Está até ridículo. Virou meme já. Tá parecendo escolinha do professor Raimundo isso daí. Então assim, CPI do professor Raimundo. Pô, eu vi, por exemplo, a do Pazuello. O Renan tentou 7 vezes falar, mas e a Pfizer? E a Pfizer? Ele falava assim, a Pfizer era um processo de negociação, já te expliquei o contexto. Eles não mudavam a cláusula, eles queriam um monte de coisa absurda que no momento. E ele ainda falou, a CGU, a AGU, quer dizer, a Advocacia Geral da União, e a TCU recomendaram não comprar a Pfizer. Ele devia de receber medalha, porque ele comprou a vacina, mesmo o Bolsonaro não gostando das cláusulas, mesmo a AGU e a TCU dando parecer contrário, ele comprou. Ele tinha que sair com uma medalha lá da CPI. Que isso? O outro ministro o outro ministro anterior, o Taishi lá, sei lá, não ficou nem um mês. Quem consegue ser ministro da saúde no meio de uma pandemia? E se eles criminalizarem um próximo ministro, ninguém vai ficar lá como ministro da saúde. Se eles quiserem fazer uma coisa dessa, ainda mais com fins eleitorais, claro. Então assim, ficam falando, eu vi a CPI várias vezes, quem te influencia, quem te influencia? Oxe, quem influencia o presidente são milhões de brasileiros. É crime influenciar o presidente, o Olavo influenciar. Ah, o Olavo influenciar o presidente. Quem que influenciou o presidente? Vamos achar quem influenciou o presidente. O que é isso, cara? A gente está numa democracia. Olha como a esquerda é estranha e gosta de ser ditatorial. O cara não pode receber a influência do povo. O Bolsonaro ele pode ver um cidadão comum falando lá no Facebook e falar, gostei, fui influenciado ali, vou usar aquela ideia. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Eu não estou entendendo. Realmente essa CPI é a coisa mais bizarra. Isso porque eu gosto de política. A política do Brasil já é bizarra, mas essa CPI está mais bizarra ainda. Tentaram pegar o Pazuello, tentaram essa coisa da hidroxicloroquina, e era uma coisa que já passou, que era emergencial, todo mundo já entendeu, que era uma coisa paliativa até chegar a vacina. Estão querendo. Tá na cara que isso daí é para aumentar a rejeição. Você pega a insatisfação de todo mundo que ficou em lockdown, perdeu emprego, perdeu tudo, perdeu parente, perdeu tudo. Aí você pega essa raiva e coloca uma CPI para aumentar a rejeição do presidente. A esquerda ela é muito inteligente, eu já fui de esquerda. Realmente a esquerda tem pessoas muito inteligentes, porque eles realmente estão conseguindo manipular a mídia, manipular milhões de eleitores, pegando essa insatisfação da pandemia e colocando lá. Só porque o Bolsonaro é meio sincerão, fala umas frases de efeito e tá querendo criminalizar já a coisa toda. É isso. Essa é a minha opinião, respeito, seja bem-vindo. Se você concorda ou não com a minha opinião, seja bem-vindo ao meu canal, Chester News. Se inscreva se quiser receber minhas análises. Eu peço desculpa porque um tempo sem o vídeo, que eu estava com problemas pessoais, mudando de cidade, enfim. Agora eu tô acompanhando, não tô eu não sumi totalmente não, estou acompanhando para fazer as melhores análises, um resumo aqui para os meus seguidores terem uma análise de qualidade. E é isso, bem-vindo ao meu canal, se inscrevam e tudo de bom a todos.